Fala galera, tudo certo? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, eu vou apresentar a vocês nesse vídeo a resolução da prova de Química da UEM, vestibular de inverno de 2024. Vamos lá então? Enquanto eu projeto para vocês a minha apresentação, não esqueçam de se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. No final, se você gostar, dá aquele like para dar aquela força para mim, tá bom? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Pronto, aí está. De 2024. Primeira questãozinha, número 42, dizia o seguinte: os poluentes emitidos na atmosfera, assim como o material particulado liberado, podem acarretar diversas consequências ao ambiente e aos seres vivos. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. Primeiro item. Deixa eu só minimizar para ficar melhor, que eu vou ter que escrever algumas coisas, tá? A chuva ácida, resultante da oxidação do dióxido de enxofre, SO2, e do óxido de nitrogênio, NO, com a água, tem como consequências a acidificação de rios e lagos e efeitos corrosivos em construções e monumentos históricos, além de irritações e problemas nas vias respiratórias humanas. Bom, chuva ácida causada pelo SO2. SO2 é um óxido sulfurado, um óxido de enxofre, né? Quando ele se oxida, ele vira SO3. E quando o SO3 entra em contato com água, produz um ácido bem corrosivo, que é quem? Ácido sulfúrico. Beleza? Tranquilo? Ele fala de um outro cara, fala do NO também. Ah, mas NO é um óxido do tipo neutro, que nem reage com água. Verdade. Só que o NO, ele pode virar NO2 por oxidação. E o NO2, quando reage com água, ele vira dois tipos de ácidos. Ele vira qual, Wanderson? Vira o HNO3 e vira também HNO2. Enfim, esses dois óxidos que o exercício citou, realmente eles podem provocar chuvas ácidas, tanto sulfúrico, quanto nítrico, quanto nitroso. Beleza? Eles provocam a acidificação de rios e lagos, verdade. Qual o problema disso? Acidificou rios e lagos vai causar a morte dos peixes, por exemplo. Eles acidificam o solo também. Qual o problema disso? Quando você acidifica o solo, você faz alguns metais pesados que estavam quietinhos no solo serem dissolvidos e serem enviados para os rios, por exemplo. Entendeu? Você destrói monumentos históricos, por exemplo, aquelas estátuas de pedra-sabão do Aleijadinho, entendeu? Tudo certo? E esses gases também vão causar o quê? Irritações e problemas nas vias respiratórias. Então, está perfeito o item de número 1. Tonight Forever. O efeito estufa e interação de alguns gases da atmosfera, como o gás carbônico e dióxido de nitrogênio e a radiação solar provocam ondas de calor extremo e alteração do regime de chuvas. Perfeito, se ficou muito quente, né, se gerou uma estufa, você vai provocar ondas de calor extremo e vai, óbvio, fazer chover mais em algum lugar, menos em outros lugares. Então, você vai alterar regime de chuvas. Show de bola. A camada de ozônio localizada na estratosfera ocorre, quer dizer, ela existe em função da interação entre a radiação ultravioleta e as moléculas de gás oxigênio. O que mais? Atua como um filtro, impedindo que parte da radiação UV do Sol atinja a superfície terrestre. Vamos só explicar o comecinho, que é meio diferente, né? Como é que surge a tal da camada de ozônio? Uma das reações que explicam isso é essa aqui. O O2, ele pode reagir com o oxigênio monoatômico existente na estratosfera, entendeu? E essa reação provoca a formação do quê? Do O3. Então, ele ocorre devido à interação entre O2 com oxigênio monoatômico e na presença de quê? De luz ultravioleta. Então, essa é uma das reações que explicam por que o O3 surge, por que ele existe na estratosfera. E, além disso, ele é o filtro que não deixa que a radiação ultravioleta nociva atinja a superfície da Terra. Tudo bem? Então, a camada de ozônio, que está na estratosfera, cerca de 15 a 50 quilômetros de espessura, vamos dizer, ocorre em função da interação entre a radiação UV e as moléculas de O2? Verdade. Beleza? Atua como um filtro? Sim. Impede que parte da radiação ultravioleta do Sol atinja a superfície da Terra? Perfeito. XDB.
Para quem não sabe, XDB quer dizer show de bola. Poluentes e material particulado podem causar mutações no DNA dos seres vivos, o que, evolutivamente, quando ocorre, é sempre prejudicial. Peraí. Poluentes e material particulado, que seria carvão, por exemplo, eles podem sim causar mutações no DNA. Só que a diferença é que essas mutações nem sempre elas são maléficas. Raramente são benéficas. Existem mutações que não vai provocar nada de novidade. São mutações do tipo neutras, que a gente diz. Então, ela sempre é prejudicial? Não. Muitas vezes é prejudicial. Mas ela pode ser benéfica em pouquíssimos casos e pode ser neutra, sem efeito nenhum. Então, está errado por causa do sempre. E a emissão de poluentes na atmosfera provoca gripes e resfriados. Espera aí. Gripes e resfriados são provocadas por o quê? Por um agente chamado vírus. Entendeu? Então, quem provoca isso é algum tipo de vírus. Pronto, errado. A somatória 4, 2, 1, eu acho que deve ter dado 7. Pronto. Tudo bem? Beleza? Vamos para a próxima. Questão de número 44, diz assim. Nos seres humanos, a respiração ocorre mediante uma complexa sequência química de transporte de uma mistura de moléculas gasosas do pulmão para as células, li errado, do pulmão para as células e das células para o pulmão. Ao se analisar quimicamente a composição percentual em quantidade de matéria das moléculas gasosas inaladas e também exaladas que entra e que sai, a concentração de uma molécula A passou de 21% a hora que você inala para cerca de 16% a hora que você exala. Está falando de quê, então? Você inalou, essa molécula A tinha 21% quando você inalou, a hora que você jogou isso para fora só tinha 16%. Uma parte se absorveu. De que gás que ele está falando? Acho que está falando do O2. Qual é o gás que você retém na inspiração? Uma parte do O2. Aí ele fala também de uma molécula B, que passou de 0,04% a hora que você inalou, quer dizer, tinha bem pouquinho dela, só que a hora que você soltou de volta esse ar, aí a concentração está em 3%. Peraí, quem é que você devolve? Você devolve CO2. Então, primeira conclusão, a molécula A corresponde ao O2, a molécula B corresponde ao CO2. Tudo bem? Deixa eu diminuir aqui para a gente escrever um pouquinho. Então, molécula A, quem seria? A molécula que você absorve uma parte dela do ar, O2. Molécula B, está falando de quem? Aquela molécula que você produziu, tanto que quando o ar entrou só tinha 0,04% dela, a hora que ele saiu, tinha 3%. Que molécula que a gente produz nesse processo? CO2. Primeira novidade é essa. A combinação da molécula A, que é o O2, com a hemoglobina, forma a carboxihemoglobina. Peraí. Quando você combina, quando o O2 gruda na hemoglobina, você forma que tipo de hemoglobina? A oxihemoglobina. Entendeu? E não a carboxi, que seria devido ao CO2. Então tá trocado, não é a carboxihemoglobina, seria a oxihemoglobina. A quantidade de gases da respiração presentes no pulmão não é afetada pela pressão atmosférica a que ele está submetido. Exemplo clássico, quando tem jogos da Libertadores da América, né? Na altitude, na Bolívia, em alguns locais no Peru, o que acontece? O pessoal tem falta de ar, porque a quantidade depende sim da pressão atmosférica. No litoral, essa pressão é maior. Na altitude elevada, 3.000, 4.000 metros de altitude, essa pressão é diferente. Automaticamente a quantidade de gases presentes também vai mudar. Ok? Então não é afetada? Mentira, ela é afetada sim. A maior parte das moléculas B produzidas nas células, ela é transportada pelos pulmões na forma de íons bicarbonato. E aí, é verdade isso? Não é CO2, Wanda? Sim, mas ele consegue se transformar em um outro estilo de molécula para poder transitar, principalmente em fluidos aquosos. Como é que acontece isso? O CO2, quando ele se encontra com a água, olha que reação super bonita. CO2, quando encontra a água, você poderia até dizer que ele vira ácido carbônico, mas de um jeito mais direto.
ele se transforma em H+, mais HCO3-, que é o que você chama de bicarbonato. Na forma de bicarbonato, o CO2 ele consegue ter uma mobilidade maior em fluidos aquosos, entendeu? Então, a maior parte das moléculas B, que é o CO2, produzido nas células, é transportada para os pulmões na forma de íon bicarbonato. Verdade. Tonight, everybody. Íons bicarbonatos presentes no sangue têm grande importância na manutenção do pH sanguíneo, que fica em torno de 7,4, pela formação de uma solução tampão. Bom, pura verdade isso. O seu sangue, ele tem um mecanismo que freia variações bruscas de pH. Esse pH está em torno de 7,4. Ele não pode variar mais que 0,4 para cima, nem 0,4 para baixo, você pode morrer. Entendeu? Esse tampão ele é constituído de duas coisinhas. Quais? Uma delas é um ácido fraco chamado de carbônico, e o outro cara, né, que responsável pela existência desse tampão, exatamente o íon bicarbonato. Então, esses dois têm que estar em contato, eles têm que estar juntinhos para que consiga manter o pH sanguíneo. Tem que ter os dois dentro do seu sangue. Tudo bem? Beleza? Tendo os dois, o seu sangue funciona como um sistema tamponante, entendeu? Ele impede variações bruscas de pH. A pessoa teve uma crise de histeria, sei lá, chorou demais, alguma coisa assim, perdeu muito gás carbônico. Era para o meio ficar muito básico, mas não fica muito básico. Sobe um pouquinho só, porque o tampão não deixa. Teve uma crise de asma, ficou muito gás carbônico aprisionado. Era para o pH descer, mas não desce abruptamente, porque a solução tampão não deixa. Então, o íon bicarbonato, ele tem importância na manutenção do pH sanguíneo? Tem muita importância, juntamente com o ácido carbônico. Moléculas B são geradas pela respiração humana, CO2, é verdade, né? Mas também pela queima de combustíveis fósseis. Concordam, né? Tá certo. Essa queima é uma das maiores responsáveis pelo aumento da temperatura média do planeta Terra pelo efeito estufa. Perfeitíssimo. Ele é um dos gases que você classifica como sendo GEE. O que é o GEE? É um gás de efeito estufa. Ele é apenas um deles, né? Tem outros que você conhece também. Então, perfeita a assertiva 16. 16, 8 e 4 deve ter dado 28. Pronto. Show de bola. Vamos para frente. A questão número 45 de química orgânica diz assim: o tramadol é um analgésico opioide, derivado de ópio, né, da papoula, tal, muito utilizado para o alívio de dores. Ele é comercializado como uma mistura racêmica. Atenção, tem um termo errado aí. Não seria L e S. O correto era colocar L e D, se eu estivesse falando de levógiro e destrógeno. Se você estivesse falando apenas da configuração absoluta, qual é o termo correto? R e S, que é a abreviação de rectus e sinister. Eu acho que a intenção do exercício foi dizer L e D, levógiro e destrógeno. Ok? Mas tá, não vai mudar a resposta, tá? Observe a estrutura que está aí, de um dos estereoisómeros, um dos isômeros espaciais do tramadol, e assinale o que for correto. Vamos minimizar aqui. Primeiro item. Essa molécula apresenta 2 carbonos quirais no anel aromático. Galera, anel aromático, o benzeno que você está vendo aí, todos os carbonos têm dupla. E carbono que tem dupla jamais vai ser do tipo quiral. E o carbono, para ser quiral ou assimétrico, ele não pode fazer dupla. Entendeu? Então, os carbonos do anel aromático, você esquece, não tem carbono quiral no anel aromático. Tem carbono quiral fora do anel. Até para apontar aqui, eu vou pintar de vermelho. Esse carbono que eu pintei de vermelho, ele é quiral. E esse outro que eu pintei também é quiral. Ok. Tudo bem? Tranquilo? Mas no anel não tem carbono quiral. Estão errado. Amina, éter e álcool são funções presentes nessa molécula. Vamos conferir? Esse O que está sozinho aqui te lembra éter. Esse N enchendo o saco te lembra amina. E esse OH que você está vendo aqui, ligado no carbono saturado, caracteriza álcool. Então, tem amina, éter e álcool, verdade. Uma mistura racêmica de tramadol é aquela que apresenta uma quantidade diferente de moléculas dos dois estereoisómeros. Definição de mistura racêmica: uma mistura que tem 50% do isômero destrógeno
e tem 50% do seu enantiômero, que é o isômero levógiro, entendeu? Tem que ser a mesma quantidade, a mistura equimolar, não é quantidade diferente. Então, errado. A molécula apresenta uma amina terciária, bom, verdade. Essa amina tem três grupos carbônicos em volta, então realmente ela é terciária, por enquanto certo. E o átomo de nitrogênio dessa amina contém um par de elétrons livres que não formam ligação covalente. Bom, ele está dizendo isso aqui, ó. O nitrogênio que você está vendo, ele fez 3 ligações, ok? O nitrogênio mora na 5A. Quem mora na família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. 3 deles eu desenhei para você. Cadê os outros 2? É um par livre. É um par livre que não participou de ligação covalente. Então tá perfeito, certíssima essa. Curiosidade, esse par livre que você está vendo aí faz essas aminas terem inclusive um caráter básico, segundo Lewis. Não perguntou, tá? Mas o caráter das aminas é básico. Não é à toa que muitas delas têm apelidos de alcaloides. A razão entre o número de carbono e o número de átomos de hidrogênio na molécula, ele é menor do que 1. Um carbono, razão é divisão, razão entre carbono e hidrogênio. Então, para ser menor que 1, tem que ter menos carbono que hidrogênio. Se você parar para contar, aí vamos contar rapidinho carbonos. No primeiro hexágono tem 6, no segundo hexágono tem mais 6, deu 12. Tem mais um carboninho pendurado aqui, deu 13, mais um aqui 14, mais um aqui 15, tem mais um aqui. Se eu não errei a minha conta, vai dar um C16 isso. Ok? Vamos contar o H. Bom, quantos H já estão aparecendo aí? Já estão, assim, explícitos. Se você olhar direitinho aí, você tem 3, 6, 9, já tem 11 hidrogênios aparecendo aí. Já tem 11 aparecendo. Tem mais um aqui em cima, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nem vou acabar. Nem terminar. Por que não? Vai ter mais hidrogênios que carbono. Na hora que você dividir o número de carbonos pelo número de hidrogênios, se o número de cima é menor que o de baixo, certeza que vai ser menor que 1. Isso. Pronto, acabou. 16 com 8, 24, se eu não errei. Mais 2, 26. Pronto. Tudo certo? Beleza, vamos para frente. Questão de número 46. Nas suspensões, as partículas da fase dispersa são grupos de íons ou de moléculas, ou ainda grupos de macroíons ou macromoléculas com diâmetro superior a 10 a menos 4 centímetros. Espera, deixa eu minimizar para escrever. Quando você fala de dispersões, tem 3 formas possíveis. Existem as suspensões, os coloides e existem as soluções. Qual que é a definição de uma suspensão? Suspensão é quando o tamanho médio das partículas ele ultrapassa 1000 nanômetros. Essa é a definiçãozinha, né? Quando as partículas são grandes, macroíon, macromolécula, aglomerado de moléculas, você consegue enxergar, às vezes, no microscópio óptico, ou às vezes até a olho nu. Então, quando o tamanho médio das partículas ultrapassa 1000 nanômetros, tem uma suspensão. Porque ele deu o padrão ali em centímetros. Vamos transformar isso. O que você entende por 1000 nanômetros? 1000 nanômetros é a mesma coisa que 1000. Nano quer dizer o quê? 10 elevado a menos 9. Agora está em metro. Você concorda que 1000 é 10 a terceira? Acertei. É isso, 10 elevado a terceira, vezes 10 elevado a menos 9 metros. Ok? Se fizer a continha aí, vai dar 10 elevado a menos 6 metros. Bueno, está em centímetro. Como é que eu transformo isso em centímetro? Multiplica por 100. Vamos fazer isso rapidinho, multiplicar por 100 ou multiplicar por 10 ao quadrado dá na mesma. Confere que para transformar metro para centímetro, multiplica por 100. Quanto que é 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado? O pior que dá 10 a menos 4 mesmo. Qual que é a unidade? Centímetros. Pronto. Então tem que ter um tamanho maior que 10 elevado a menos 4 centímetros. Verdadeira. Chunai. Para uma solução de água oxigenada de concentração 20 volumes. Quando você vai à farmácia, tem vários tipos de água oxigenada, né? Tem uma de 10 volumes, uma de 20, de 30. Acho que a máxima vendida é 40.
Beleza? Em laboratório de química tem 130, 150, 230, mas não vem ao caso. O que é uma água oxigenada de 20 volumes? O que significa isso? Se você pegar 1 litro dela, ela foi submetida à decomposição, vai produzir O2. Quantos litros de O2? 20 litros. Então, a água de 20 volume é aquela água que 1 litro dela, a hora que decompor, vira 20 litros de O2. E se eu pegar 1 ml só, vira 20 ml? Você quer dizer que o volume aumenta 20 vezes? É mais ou menos isso. Perfeito. Então vamos lá. 1 litro dessa solução dará origem a 20 litros de gás oxigênio, medido na CNTP, considerando-se a decomposição completa de todo o peróxido de hidrogênio contido nesse 1 litro. Exatamente isso. Se fosse uma água de 40 volumes, 1 litro dela produziria 40 litros de O2 no final das contas. Então está certíssima. Quando um líquido está em equilíbrio com seu vapor, em determinada temperatura, a pressão da fase vapor é denominada pressão máxima de vapor desse líquido. Pura verdade. Rapidinho aqui para você relembrar. Ó. Vou desenhar um copinho para você, um copinho com acetona, por exemplo, que é um líquido bem volátil. Certo? Show de bola. Aqui tem um copinho com acetona. Se você deixar esse copinho aberto, daqui a pouco essa acetona foi tudo embora. Ela é muito volátil. Mas deixa ela fechadinho, potinho hermeticamente fechado. Vai ter evaporação? Vai. Porque ao mesmo tempo que vai ter evaporação, vai ter condensação, que está fechado. Então você vai ter uma evaporação acontecendo, vai ter uma condensação acontecendo, vai ter um momento que você vai atingir uma quantidade máxima de vapor. Ó, está de verdinho aqui, ó. Essas bolinhas verdes, pontinhos verdes que eu fiz é para representar o vapor de acetona. Vai ter um máximo de vapor, já que o pote está fechado. Beleza? Quando atingir esse máximo, a pressão exercida por esse vapor sobre o líquido que ainda não evaporou, se chama de pressão máxima de vapor de um líquido, que é exatamente o que ele perguntou. Ok? Quando um líquido já está em equilíbrio com o seu vapor, a pressão da fase vapor chama-se pressão máxima de vapor desse líquido. Perfeito. Quantidade iguais em mols de 2 solutos diferentes, não eletrólitos e também não voláteis, dissolvidos em uma quantidade igual de solventes e mesma temperatura, causam efeitos diferentes no abaixamento de pressão de vapor do solvente quando comparado à pressão de vapor do solvente puro. Vamos devagar. Pega um copo, 1 litro de água. Água pura, tem uma certa pressão de vapor. Ele pediu para você colocar quantidades iguais em mols de 2 solutos diferentes, mas nenhum deles pode ser, não eletrólitos, não pode ionizar nem dissociar. Também não pode ser volátil. Exemplo besta, é como se você jogasse dentro desse líquido 1 mol de glicose, que é um soluto não eletrólito e não volátil, e no outro potinho você jogasse, de repente, 1 mol de sacarose. Ó, quantidade igual ou iguais de 2 solutos, né? Percebeu? Por que você escolheu glicose e sacarose? Porque tem que ser solutos não voláteis, não podem dissociar nem ionizar, tem que ser não eletrólitos. A quantidade foi a mesma. Ele está perguntando se o efeito causado é diferente. Efeito coligativo, ele só depende da quantidade, não depende do tipo de soluto que você jogou. Então, se você jogou 1 mol de glicose, ou 1 mol de sacarose, ou 1 mol de galactose, ou 1 mol de frutose, dane-se, o efeito vai ser exatamente o mesmo. Está dizendo aí que são efeitos diferentes, então já era. Pronto. O fluxo efetivo de solvente através de uma membrana permeável apenas ao solvente é denominado osmose. Bom, isso é uma definição bem simplesinha de aula de primeiro ano, né? O que é osmose? A passagem do solvente através de uma membrana semipermeável do meio mais diluído para o meio mais concentrado. É um fluxo espontâneo. Então, quando o solvente atravessa algumas membranas de um meio para o outro, onde tem diferença de concentração, esse fenômeno se chama exatamente osmose. Perfeito. Tudo bem? Tranquilo? 16.421 deve ter dado 23. Pronto. Show de bola? Vamos para a última. A última questão, número 47, fala o seguinte. Sobre o tipo de ligação química presente nos materiais e as características da condutividade elétrica, assinale o que for correto. Primeiro item. A aplicação de uma diferença de potencial elétrico entre as pontas de um fio de cobre faz com que os elétrons livres desse fio fiquem em movimento desordenado. Peraí.
Quando você cria uma diferença de potencial em dois pedaços, dois pontos de um fio, você faz com que os elétrons comecem a ter um movimento. Mas que tipo de movimento que é esse? Ordenado, que se chama de corrente elétrica. O movimento não é desordenado, é um movimento ordenado. O que é corrente elétrica? Um movimento ordenado de cargas. Se for um fio de cobre, quem são essas cargas? Os próprios elétrons. Errado, então. Os compostos formados por meio da ligação química entre metais e ametais, estamos falando de que tipo de compostos? Metal com ametal, normalmente vai ser um composto o quê, galera? Ele vai ser iônico. Confere. Compostos iônicos. Ele pergunta assim: apresentam-se como condutores elétricos, compostos iônicos conduzem corrente? Conduzem, mas cuidado, no estado sólido não. Quando que eles conseguem conduzir corrente elétrica? Quando eles têm mobilidade. Ainda é só no líquido. Isso, perfeito. Então, eles puros, somente no estado líquido. Então, perfeito. Tudo bem? Ah, mas em solução aquosa? Em solução aquosa não está puro mais. Lógico que em solução aquosa haveria condução também, só que daí em solução aquosa tem água junto. Aí isso não é um composto, mas uma mistura. Ok? 4. Substâncias formadas pela ligação química covalente entre átomos de não metais. Por exemplo, naftaleno. Naftaleno, para quem não lembra, é C10H8. É carbono e hidrogênio. Apresentam condutividade elétrica não nula no estado sólido, mas não no estado líquido. Galera, compostos covalentes têm só carbono e hidrogênio, não conduzem corrente em situação nenhuma. Então, apresentam condutividade elétrica no estado sólido? Errado. Tudo bem? Tranquilo? O efeito Joule, ou efeito térmico de movimento de elétrons, ocorre quando elétrons se movimentam em um material isolante. Efeito Joule, só para você lembrar, é o que faz o ferro de passar, se aquecer, faz o chuveiro aquecer, chuveiro elétrico, quer dizer, tá? Beleza? Quando o elétron atravessa um material metálico, normalmente condutor, isso gera um efeito térmico. Está dizendo aqui, ocorre quando o elétron se movimenta em um material isolante. No material isolante, o elétron nem se movimenta, concorda comigo? Então, errado por causa da palavra isolante. Um fio uniforme composto de uma liga metálica de cobre, manganês e níquel, que tem o nome de manganina, que é usado na produção de resistores elétricos, tipo o resistor do chuveiro, que tem efeito Joule, tem sua resistência elétrica diretamente proporcional ao seu comprimento em uma dada temperatura. Bom, isso aqui é mais físico, mas eu vou lembrar vocês rapidão de uma formulinha muito famosa. Uma das maneiras de você calcular o valor da resistência é uma formulinha bem famosa, que é o Rho vezes L sobre A. O que é isso aí, professor? O que é esse Rho? O Rho chama-se resistividade, cada material tem o seu. O L é o comprimento do fio. E o A é a área da sua seção transversal. O calibre, vamos dizer assim. Olha o que ele fala aí. A resistência é diretamente proporcional ao seu comprimento. Pensa, o comprimento é o L. Resistência é o R. Você percebe que quanto maior for esse L, maior vai ser essa resistência. Entendeu o que eu falei? Então, verdade, certinha. Tem sua resistência diretamente proporcional ao seu comprimento? Isso mesmo. Só uma curiosidade rapidão aqui. Quando você pega um chuveiro elétrico e você muda aquele botãozinho lá, o que você está fazendo de verdade? Aumentando o tamanho da resistência, o comprimento dela. E aumentando o comprimento, aumenta a resistência, aumenta o efeito térmico, ou diminui o efeito térmico, depende do que você fez, né? Então, mexe com aquela chavinha para deixar a posição inverno, verão, ou desligado, o que seja, você está mexendo no quê? No tamanho da resistência. E aumentou o comprimento dela, aumenta também, aumentou o comprimento, aumenta também o valor da resistência. Então, está certíssima a 16. 16 e 2 deve ter dado 18. Beleza? Tudo certo, tranquilo, Tonight Forever. Vou descompartilhar aqui a minha apresentação já. Só um minutinho. Galera, tudo certo? Eu espero que vocês tenham compreendido essa resolução. Se você acertou na prova, parabéns. Se você, de repente, tinha errado, espero que você tenha entendido. Beleza? E numa próxima você vai bagaçar, você vai acertar. Tá bom? Gostou do vídeo? Dê o seu like. Ajuda o Wanderson aí. Compartilhe o que você puder. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!